Podcast Entre a Razão e a Loucura. Machado de Assis e o Poder da Normalidade. Episódio especial sobre o autor e a obra, O Alienista. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre a Razão e a Loucura. Hoje vamos embarcar numa viagem literária, filosófica e um tantinho insana com os maiores clássicos da literatura, o nosso Alienista, de Machado de Assis. Bem, e para isso, a gente tem uma mesa aqui cheia de gente boa. Olá, eu sou o Otávio, um ótimo, um fã da carteirinha de Machado, um apaixonado pela literatura, e estou aqui para mostrar porque Machado de Assis é praticamente o melhor escritor brasileiro de todos os tempos. Fala galera, Zemito na área, e hoje eu vou trazer um pouco sobre a vida do autor e também sobre as obras que marcaram a história dele. E a nossa também. Salve, ouvintes! Aqui é Rogério e eu quero botar para vocês para pensar hoje. Eu quero que vocês pensem o que é loucura, quem que decide na sociedade o que é normal e por que o Dr. Bacamarte surtou mais que seus próprios pacientes durante a narrativa. E eu, Heitor, vou guiar vocês pela crítica social que esse livro genial faz e como ele ainda conversa com a nossa realidade de hoje. Bora começar? Parte 1. Quem foi Machado de Assis? Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Filho de um mulato e de uma lavadeira açoriana, ele veio de uma origem muito humilde. Teve epilepsia, era gago e ainda assim se tornou o maior nome da nossa literatura. E isso sim é um verdadeiro guerreiro. Né, mano? E o mais louco disso tudo é que durante a história dele, ele praticamente aprendeu tudo que ele sabia sozinho. Ele aprendeu a falar várias línguas, entre elas francês, inglês e latim fluentemente. Ele era praticamente autodidata raiz. Isso fez com que ele abrisse portas para milhares de pessoas e fez ele mergulhar na feia. E essa é a bagagem que está super presente nos livros dele. Além de escritor, Machado de Assis também foi tipógrafo, jornalista e funcionário público. Mas o auge foi quando fundou a Academia Brasileira de Letras e virou o primeiro presidente. Ele era um verdadeiro observador da alma humana. Usava uma ironia fina e uma crítica elegante para mostrar as contradições da sociedade brasileira. E isso é o que torna a obra dele atemporal. Parte 2. As fases da obra e seus temas. A carreira literária de Machado de Assis tem duas fases bem marcadas, digamos assim. A primeira é a fase romântica, em que suas obras eram muito mais idealizadas e tinham muito mais sentimentalismo e emoções. Mas a fase realista é onde ele realmente brilha. Nela, os personagens são complexos, cheios de nuances, e o Machado bota o dedo na ferida da sociedade. Tem crítica à hipocrisia, à vaidade, ao poder e à própria moral da época. E tem também aquelas obras que praticamente são obrigatórias na vida do leitor, né? Tipo Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e, claro, O Alienista, que hoje é o nosso foco principal. Parte 3. O que é um alienista? Você sabe o que é um alienista? Não é alguém de outro planeta, tá? A palavra vem de alienação mental, uma forma antiga de chamar a loucura. Então, alienista é o médico que cuidava disso. Hoje a gente chama isso de psiquiatra. Bem, em O Alienista, o Dr. Simão Bacamarte decide estudar as doenças mentais e constrói meio que um asilo na cidade de Itaguaí, da Veluense, que era chamado de a Grande Casa Verde. Só que o que a gente tem que lembrar é que começa com um estudo científico e no fim vai acabar virando um festival de internações absurdas e sem precedentes. Bacamarte vai entender todo mundo que ele considera maluco
Primeiro os estranhos, depois os equilibrados demais e, enfim, até ele mesmo se interna. Parte 4. A loucura segundo Bacamarte. E aí começa a reflexão. O que afinal é loucura? O que é normalidade para ele? Machado de Assis usa a história para mostrar que tudo isso pode ser muito relativo. Bacamarte vai mudando seus critérios de ação toda hora, em cada momento do livro, ele pensa de uma forma diferente. No início, ele interna até o barbeiro da cidade, por ser exaltado demais. Depois, muda o critério e diz até que quem é bom demais também é suspeito. E de repente, interna a própria esposa, Dona Evarista. E a cereja do bolo é quando ele se acha realmente o único são ali, o único que é normal. E aí, ele, para se proteger dos loucos, ele também se interna na Casa Verde. Ou seja, a lógica vai para o espaço. A história vai virar uma crítica ao poder travestido em ciência. Parte que a Casa Verde e o impacto na sociedade. A Casa Verde, para a cidade de Itaguaí, vira um símbolo de medo. O povo começa a perceber que qualquer comportamento fora do padrão da sociedade pode virar um motivo para a internação no asilo. E aí, a loucura deixa de ser um problema de saúde e para virar uma ferramenta de controle social. É tipo, você não se encaixa, então vai pro asilo. E não importa se você tá bem ou não. Isso mostra o quanto o poder, quando mal usado, pode oprimir e isolar as pessoas. Machado joga essa crítica com muita sutileza e ironia, mas o recado é claro. Quando o poder define o que é loucura, ninguém está verdadeiramente seguro. Parte 6. Loucura ontem e hoje. No século XIX, o tratamento para pessoas com transtornos mentais era bem violento. Usavam, por exemplo, camisas de força, banhos gelados e até mesmo o isolamento total. A ideia era mais reprimir do que curar. Hoje, felizmente, isso mudou bastante. A reforma psiquiátrica no Brasil trouxe um novo olhar, inclusão, respeito aos direitos e cuidado humanizado. Os CAPs, felizmente, são espaços de acolhimento e não exclusão. E essa é justamente a grande sacada de toda a história. Ela faz a gente pensar, será que estamos realmente tratando as pessoas ou só estamos escondendo o que elas são porque elas são diferentes? Uma sociedade verdadeiramente inclusiva trata a loucura com empatia e escuta com suporte e com humanidade. E o alienista serve como espelho. Ele nos mostra o que não podemos voltar a ser. Parte 7. Considerações finais. No decorrer da obra, Machado de Assis usou o protagonista, Dr. Bacamarte, para mostrar que a razão e a empatia pode acabar se tornando loucura. E que a ciência, se tratada pela vaidade, pode acabar se tornando mal e muito mais ruim do que esse bem. E é por isso que o alienista continua sendo tão atual, porque continuamos perguntando: quem tem o poder de decidir o que é normal? Pois é, a literatura serve para isso, né? Para fazer a gente pensar, questionar e, acima de tudo, entender o próximo. Então fica a dica. Se você ainda não leu O Alienista, corra atrás. Porque é curto, é divertido e vai mexer com a sua cabeça de uma forma. Então, esse foi o Entre a Razão e a Loucura. Obrigado por ouvir o nosso podcast até aqui. E lembre-se, talvez a verdadeira loucura seja achar que todos nós somos totalmente normais. Até a próxima. Quando vejo por onde foi meu retorno a desejar, eu faria de tudo e até eu aprenderia.